As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Então, bom dia para todo mundo. Como a Aline falou, hoje ela tem um compromisso, ela vai ter que se atrasar um pouquinho, então eu estou assumindo aqui a fronteira, o front, com muito prazer aqui, apresentando para vocês duas colegas minhas da OMP, né, do setor de desenvolvimento regional e nacional. Então, hoje, os nossos temas são... Deixa eu ver aqui... Tá bem misto, né? A gente não está com um tema assim que nem a gente teve na quarta-feira, né? Que era só conhecimentos tradicionais, indicações geográficas. Então, hoje a gente vai começar o nosso dia com a apresentação desse estudo de caso. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela... com o compromisso de alcançar, de contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela começou a focar um pouco na gestão de projetos de cunho social. E quando isso aconteceu, a OMP começou a receber pedidos assim de governos de alto nível para desenvolvimento de determinados projetos assim que eram mais estrategicamente necessários para aqueles países. E, em vista dessa demanda grande, foi criado esse setor, que é um setor especial para o desenvolvimento de projetos de cunhos sociais, do qual pertencem a Julieta e a Fernanda, hoje em dia. E, então, elas estão administrando alguns projetos e a gente teve 2 projetos assim, que foram de especial interesse para a gente, para esse curso, porque eles visam o desenvolvimento social e o empoderamento de empreendedoras do gênero feminino. Então, a Fernanda e a Julieta, elas estão aqui. Muito obrigada, Fernanda e Julieta, para apresentar esses 2 projetos. Hoje vai ser a nossa primeira parte da manhã. Depois a gente vai passar para cultivares, a gente vai ter... Opa, a Cibele aqui hoje também, adoro a Cibele, da Embrapa. E, meu Deus, o dia está fechando com chave de ouro também. Aí depois a gente vai ter desenhos industriais visando o desenvolvimento pela Patrícia Pereira Peralta, que é professora da Academia do INPI também, que é também excelente. Ela tem... Pergunta para ela do Copa Americano quando ela vier. Ela adora esse caso do Copa Americano, do Nadir Figueiredo. Então,
Bom, apresentando para vocês a Julieta, obrigada, Julieta. Julieta é uma grande parceira nossa dos cursos de verão também. Ela ajuda na identificação de palestrantes dos países lusófonos da África, ela ajuda também com a divulgação e também agora está vindo, né, também para apresentar, né, Julieta? E ela também estava bem ativa no chat aqui também, né, quando a Aline perguntava como é que acontece na Angola e tal, ela sempre tem ali uma informação bacana ali para dar para a gente. Então, a Julieta atualmente ela é oficial de programa da equipe de projetos do Setor de Desenvolvimento Nacional e Regional da OMP Genebra, onde ela trabalha há 5 anos. Ela começou na OMP na divisão para cooperação para a África e desde 2022 ela está nessa equipe de projetos de desenvolvimento social. De 2008 a 2018, olha que importante, ela foi diretora de marcas e patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual de Moçambique, onde ela iniciou a carreira profissional dela em finais de 2005. Como funcionária do IPI, do Instituto de Propriedade Industrial de Moçambique, a Julieta participou em ações legislativas e contribuiu para a redação dos 2 últimos códigos de propriedade intelectual industrial de Moçambique, de 2006 e 2015. Que legal, eles tiveram 2 códigos desde o TRIPS. E foi também membro do Comitê Nacional de Indicações Geográficas. A Julieta é formada em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique e ela fez pós-graduação em Direito Comercial e Internacional pelo Instituto de Estudos Europeus e Universidade de Turim. Ela também é mestre em Propriedade Intelectual pela Universidade de Poitiers, na França. A Fernanda é farmacêutica com um doutorado em Química de Produtos Naturais pela UFRJ e ela tem mestrado em Administração Pública com foco em mecanismos de inovação e políticas agrícolas. Ela iniciou a carreira dela como professora substituta na UFRJ e atuou como examinadora de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tendo entrado na mesma turma que a Viviane, que a gente aprendeu agora. Depois da passagem dela pela academia e da administração pública, a Maria Fernanda se juntou à equipe multinacional Bayer, da multinacional Bayer, como gerente sênior de políticas de comércio e propriedade intelectual, localizada em Leverkusen, na Alemanha. Atualmente, a Maria Fernanda é oficial de programas e faz parte da equipe de projetos especiais no setor de desenvolvimento regional e nacional, que é responsável pela elaboração e implementação de projetos de interesse estratégico para os Estados-membros da OMP em todo o mundo, na sede da OMP em Genebra. Além disso, a Fernanda possui certificações do Korean Intellectual Property Office, KIPO, em Direito e Exame de Patentes e da Otto Beisheim School of Management. Então, muito obrigada. Eu acho que vocês já se organizaram, né? Quem vai falar primeiro? Então, já passo aqui para vocês, então, e boa aula para todo mundo. Muito obrigada, Isabela. Vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Ok. Muito obrigada por esta singela apresentação. Na verdade, Moçambique teve 3 códigos de PI depois da independência. Um de 99, um de 2006 e um de 2015. Eu participei nas intervenções dos 2 últimos, né? Mas talvez, antes de eu começar a falar, ia deixar a Fernanda dizer alguma coisa, se tiver havido alguma coisa que a Isabela não disse ainda. E depois... Não, obrigada, Julieta. Eu só queria dar primeiramente um bom dia a todos e a todas e agradecer, agradecer aos meus colegas da OMP, do Escritório do Brasil, aqui sendo representados perfeitamente pela Isabela Pimentel, minha querida colega. Queria agradecer também, a comissão organizadora, a BPI, os colegas do INPI também, que são sempre muito participativos, e também, enfim, só desejar para todos nós uma boa interação e enfim, é isso. Obrigada, Julieta. E eu queria, mais uma vez, agradecer pela excelentíssima e gentil apresentação que a Isabela fez, e dizer que sinto-me muito honrada por poder compartilhar esta sessão com todos vocês. Muitas das pessoas que estão aqui presentes eu conheço, foram meus colegas em momentos anteriores, e é sempre uma honra poder trocar com esses colegas, de quem eu tenho muita saudade, com quem eu mantenho ainda relações muito, muito cordiais. Então, eu espero que este seja um momento de reflexão conjunta. Não quero estar aqui a falar sozinha, porque a ideia é que a gente aprenda de parte a parte, né?
E para isso, eu espero que no fim da apresentação nós podemos todos, ou possamos todos decifrar ah, como a propriedade industrial pode contribuir para a inclusão das mulheres, sobretudo as mulheres de comunidades tradicionais ou locais na vida econômica e social. Dizia que era uma honra, mas também sinto que é uma grande responsabilidade. E digo por quê? É uma grande responsabilidade porque este tema, este momento, sobretudo porque eu também sou mulher, carrega um efeito emotivo, né? Porque, embora eu não seja uma mulher originária de, de comunidades tradicionais, a falta de inclusão é algo que a gente vive e presencia todos os dias. Há várias situações e comportamentos que refletem essa falta de inclusão e que a dor fica maior quando sobretudo, essa falta de inclusão, esses comportamentos vêm de outras mulheres. Por isso, é necessário criarmos uma maior consciência para estas questões e vermos como ultrapassar estas situações. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de conduzir. Aí no Brasil vocês dizem dirigir, mas eu adoro conduzir. Mas existe muito, eu não sei se diria preconceito, mas existe muita denotação da mulher na condução. Quantas vezes a gente não ouve por aí, fez uma asneira, fez uma besteira, só pode ser mulher que está ali. Então, para uma pessoa como eu que gosta de conduzir, isso são coisas que não fazem sentido e que ferem bastante a alma da mulher. E eu acho que as situações ficam ainda complicadas quando se trata de mulheres de comunidades tradicionais. E eu acho que, estatisticamente, até as mulheres provocam menos acidentes que os homens, mas mesmo assim, esse preconceito, essa falta de inclusão, as mulheres são excluídas como pessoas capacitadas de poder conduzir, de poder dirigir. Então, são coisas dessas que a gente precisa aderecer, que a gente precisa reagir. Eu sei que todo mundo já conhece as regras do jogo aqui. A Aline todos os dias deixa as regras do jogo para cada sessão, mas eu só queria reiterar que, de facto, mesmo que as perguntas fiquem para o fim, a gente quer que vocês participem e a vossa participação pode ser via chat. Vamos fazer um diálogo no chat, por favor, porque só dialogando podemos aprender de parte a parte. Dialogando podemos trocar e amor é isso, aprendizado é amor. E hoje, como é sexta-feira, eu vejo que estamos aí poucos números, comparando com os números anteriores. Deve ser sexta-feira, eu costumo dizer festa-feira, festa-feira. Eu queria saber, queria sentir como estão as vossas energias hoje. Então, vou pedir que de 0 a 4, vocês coloquem aí no chat. Como é que estão se sentindo hoje? Estou a olhar 4, 3, 4, 4, 4. Uau, maravilha, hein? Aqui está com 10. Olha, isso é muito bom, porque minhas energias estão no 2, porque sexta-feira já foi muito longa a semana, mas com todas essas vossas respostas, minha energia já subiu para 3, então vamos que vamos continuar. E seguindo nessa esperança de que no final da apresentação a gente possa sair daqui muito motivada a contribuir com pequenos passos, coletivamente ou individualmente, para melhorarmos a vida das mulheres das comunidades locais e consciencializá-las para o potencial do seu conhecimento. Mas antes de entrar para esse monstro que está aí na tela, eu gostava de deixar aqui uma nota e dizer que o que será inclusão?
o que será inclusão. E, sobretudo, o que será inclusão aliada à PI para beneficiar as comunidades tradicionais, as mulheres de comunidades tradicionais. E eu acho que a resposta a essa questão só pode vir a partir dessa imagem na tela. Portanto, temos que rebuscar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que foram estabelecidos pelas Nações Unidas em busca de um mundo mais equilibrado. E a OMP também é uma das agências das Nações Unidas e, nessa qualidade, é chamada também a contribuir para a realização destes objetivos. E é por esse motivo que, nesta minha intervenção, eu vou tentar me focar nas iniciativas que nós temos desenvolvido a nível aqui da OMP. A Isabela falou um pouco aí, como nós temos nos focados para trazer resposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, como vocês veem, os objetivos são tantos, são 17, e nós não podemos nos focar em todos. Estrategicamente, a OMP concentra suas atenções no ODS 9. E o motivo disso é muito simples. É que o ODS 9 está muito relacionado com a inovação e isso é compreensível, que por estar relacionado com a inovação, a OMP tenha que ter um papel relevante nesse jogo. E é compreensível que assim seja, porque não pode existir inovação sem PI. Uma inovação desagregada da propriedade industrial, da propriedade intelectual, não vai produzir o valor agregado desejado para aquela invenção. Uma invenção sem PI, uma inovação sem PI é como marchar, andar no escuro e sinceramente, é um desperdício de recursos. E, a propósito dos ODGs, também quero alertar que este ano, para quem ainda não sabe, né, de certeza que alguns já sabem, mas quero alertar que este ano a OMP celebra o Dia Mundial da Propriedade Intelectual no dia 26 de abril, e as celebrações vão se centrar na questão dos ODS, e eu vou vos convidar a navegar sobre a página. Vou procurar aqui o link para partilhar no chat, e poderão aprender muitas coisas, todas as formas como a OMP contribui para a realização desses objetivos. E a razão por que a OMP contribui para cada um daqueles objetivos é simples. É que a propriedade intelectual é uma matéria muito transversal. A propriedade intelectual entra em tudo, sinceramente. Eu, por acaso, ontem cruzei com a mãe de uma coleguinha da minha filha e estávamos a conversar, ela perguntou, você trabalha onde? Eu disse, OMP. Ela, OMP, mas é difícil, né? Eu disse, bom, eu acho que não, depende da perspectiva. Se olharmos aqui à nossa volta, tudo que está aqui tem PI. Então, e ela ficou assim, ficou a pensar. E as nossas filhas estão a fazer umas atividades de circo. E ela falou, mas no circo também tem PI? Eu disse, claro. Lá no circo eles ouvem música. Lá no circo tem, não sei, penduradores para fazerem as acrobacias. Quer dizer, alguém criou aquilo e inovou com aquilo. Então ela ficou, uau, nunca pensei nessa perspectiva. Então, é falando com essas mulheres que não sabem, é falando com as pessoas que não sabem que nós vamos conseguir transmitir esta transversalidade da PI. E quero aqui sublinhar que a OMP contribui para vários, mas hoje vamos nos focar nesse que está na tela, o ODS 5. E por que vamos nos focar nesse ODS 5? Porque é ele que contribui para a inclusão das mulheres. Das mulheres, falo das mulheres no geral, mas é claro que dentro dessas mulheres no geral também encontramos as mulheres nas comunidades locais.
Este ODS 5, no fundo, de forma resumida, visa garantir que todas as pessoas, sejam elas do género feminino, do género masculino, possam pleitar, possam concorrer de forma igual pelas oportunidades que a vida dá e tirem proveito dessas oportunidades de maneira equitável, de maneira igual, sem discriminação. Mas nós sabemos que isso parece muito blá, 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 porque, na verdade, a luta das mulheres pela inclusão é uma luta que vem de longe, é uma luta muito antiga, que está a avançar, sim, mas ainda continua super atual, porque ainda não se realizou, ainda não alcançamos. Portanto, eu gostava, como eu disse, quero a vossa participação. Eu gostava agora de colocar-vos a questão de saber como é que vocês acham que nós, aqui na OMP, contribuímos para essa realização plena, para essa participação plena das mulheres, para que em oportunidades iguais elas possam ter, tomar as melhores decisões para as suas vidas. Vou pedir que escrevam também no chat, rapidinho, como é que vocês acham? Talvez assim, resumam numa palavra ou duas, como é que vocês acham que nós fazemos essa contribuição? Um minutinho, acho que dá. Alguém tinha me dito que estava com energia 10, mas não estou a ver a energia 10 aí no chat. Por favor, energia 10, por favor. Vamos botando, organizando atividades, sim. Divisão de tarefas de forma equânime. Há palavras em brasileiro que eu tenho que aprender, porque não sei. Com a Fernanda vou descobrindo todos os dias novas palavras. Disseminação de conhecimento. Super, super. Olá, Aline, vejo que já voltou. Não sei, vou aprender hoje com a senhora. Eu já disse aqui, não estou a ensinar, estamos a aprender, estamos a partilhar. Todos nós temos ideias de como garantir essa igualdade de gênero. Olha, muito obrigada, são muitas, muitas contribuições. Devo dizer que são todas contribuições super, são contribuições maravilhosas. Estou a ver aí também a Rafaela, e que são sempre válidas. Portanto, o que eu vou fazer agora é passar, efetivamente, a mostrar como é que nós fazemos isso. Na sua intervenção de abertura, a Isabela focou nos projetos. E focou nos projetos por uma simples razão, é que eu e a Fernanda somos membros de uma equipa de projetos criada especialmente para ajudar a realizar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, criada especialmente para responder a pedidos de projetos, pedidos de intervenção vindos das mais altas individualidades nos países, falo dos ministros, presidentes da República, e nós focamos apenas naquele trabalho. Nós temos outros colegas que também estão a desenvolver super projetos, mas eles têm múltiplas atividades e o nosso foco é concentrar somente naquelas atividades, que é para ver se conseguimos dar uma resposta mais rápida e uns resultados quase imediatos. Portanto, ontem, não sei se alguns de vocês acompanharam, mas eu creio que viu o Augusto Miranda ontem ligado. Ontem, a nossa diretora, a Beatriz Amorim, que é nossa e também da Isabela, a nossa diretora fez uma intervenção ontem num evento que falava sobre assistência técnica da OMP para os países membros. E nessa intervenção, ela focou em algumas das maneiras, as maneiras principais com as quais nós, aqui na OMP no geral, não falo só da nossa equipa de projetos, contribuímos para a realização desse objetivo 5 e também de tantos outros ODS. E existem, neste momento, 4 vertentes principais da nossa ação. E a primeira vertente é, de facto, orientada para os projetos. E são projetos de impacto
que a gente tem vindo a realizar. E a segunda vertente de intervenção é orientada também para os compromissos com os decisores políticos, seja regionais, seja nacionais, até internacionais, que busquem consolidar os ecossistemas de inovação e propriedade intelectual. E a propósito disso, talvez seja oportuno agora lembrar que agora em maio vamos ter a Conferência Diplomática sobre Conhecimentos Tradicionais e recursos genéticos e expressões culturais tradicionais, e esse vai ser um grande evento, porque é um evento muito esperado pelas comunidades tradicionais, porque vai marcar, como é que eu posso dizer, um passo importante para todas as mulheres de comunidades tradicionais, no sentido de que vai trazer linhas, guias para responder às necessidades específicas destes grupos. E vocês vão perceber isso, quando eu digo necessidades específicas, vão perceber isso um pouco mais à frente, quando eu entrar para cada caso que vamos partilhar aqui. A terceira linha de atuação é orientada para alguns temas e setores-chave. Um dos temas de super importância para nós são as mulheres. E vocês também vão perceber isso na apresentação, vamos partilhar casos sobre mulheres, mas também temos outros setores e áreas importantes, como PI para o turismo, PI para as comunidades tradicionais, PI para a exportação, e etc, etc. A quarta e última vertente é a orientada para a capacitação. E este curso de verão em que estamos aqui presentes hoje é exemplo muito claro desta nossa intervenção, desta nossa quarta linha de intervenção com vista à realização dos ODS. E todas estas linhas de atuação, no fundo, espelham aquilo que é a visão da OMP, que é uma visão que busca trazer a propriedade intelectual para toda a gente, em todos os lugares. Em inglês, IP for everyone, everywhere. E incluindo as mulheres de comunidades tradicionais. E para o caso específico de hoje, eu queria que vocês dessem um zoom nesse mapa, especialmente onde tem o location em vermelho, né? Localização em vermelho, porque nós vamos focar na vertente de inclusão por meio de projetos, mas esses projetos de mulheres estão aqui espelhados nessa tela, nesse mapa. No âmbito ou nas atribuições da nossa equipa de projetos, nós estamos a trabalhar há 2 anos, e nesses 2 anos nós já desenvolvemos 18 projetos e esperamos atingir 23 até o final deste ano. E dos 18 projetos que já desenvolvemos, devo dizer que 11 deles são virados para as mulheres, são centrados nas mulheres. E é por isso que eu dizia que vocês iam ver lá, porque a mulher é importante para a OMP. São centrados nas mulheres porque e os países também, eles suportam ao nível mais alto a realização desses projetos, porque eles também vão de acordo com os seus instrumentos programáticos, as suas políticas e leis nacionais. Então, é algo que nós fazemos, é uma aventura, eu chamo isto de uma aventura, é uma aventura que nós entramos juntamente com os países juntamente com cada país beneficiário, né? Então, eu queria partilhar aqui que dos 11 projetos sobre mulheres, 3 foram concluídos, e a conclusão desses projetos aconteceu na Namíbia, na Jordânia e no Paquistão.
2 desses projetos vão concluir agora, em abril. Falo de projetos com mulheres no Bangladesh e também no Egito. 2 outros projetos com mulheres estão em curso. E aí vem até o projeto do Brasil Quilombola, de que minha colega Fernanda vai partilhar melhor do que eu. E depois também temos um outro grupo de projetos que abarca 3 países das Caraíbas. Acho que vocês dizem Caribe no Brasil, né? Falo de Belize, Santa Lúcia e São Vicente e Grenadina. Portanto, se nós contarmos, são vários países que estão envolvidos nesta coisa dos projetos da equipa aqui, e brevemente também vamos entrar em mais outros projetos. Vamos começar agora em abril, maio, na Tunísia e no Djibouti. Tudo para mulheres. Portanto, como podem verificar, mais de 50% do nosso espólio de atuação está, de facto, virado para as mulheres. E o motivo é simples, é que a mulher, apesar de todos os avanços, continua ainda para trás, continua com menos oportunidades. E por isso é que temos que olhar para ela com alguma atenção. E foi isso que motivou que, no âmbito da nossa equipa, se criasse um slogan muito bom, que é o IP for Her, PI para elas. Ou seja, a PI para elas é uma iniciativa que vai nos permitir consolidar um pouco as iniciativas que já temos realizados, vai nos permitir focar nas lições que já aprendemos até agora para melhorarmos a nossa forma de assistência e a forma como também passamos a mensagem de PI para as mulheres. Tudo com o objetivo de garantir que os resultados de cada um destes projetos possam perdurar no tempo. Nós falamos agora muito de sustentabilidade e de escalabilidade. Nós queremos que os projetos não terminem quando chega ao fim do prazo, mas que eles possam continuar nos países de forma independente, mesmo que o fim tenha chegado, né? E falando nessa forma de como transmitir essa mensagem para as mulheres, é que talvez vocês devem estar a perguntar-se, mas Julieta está a falar de mulheres e mulheres, mas cadê as mulheres tradicionais? Bom, na telinha podem ver bordados de tali. Os bordados de tali fazem parte ou estão integrados num dos nossos projetos. Trata-se do projeto para mulheres em bordados no Egito, na comunidade tradicional ou local de Gazirat Sandawale, na província de Sohag, no Egito. Eu não sei falar árabe, então a pronúncia não sei como deve ser. Quando ouço meus colegas árabes a dizerem, a transmissão é outra, né? Então, estas mulheres em Sohag, elas estão a ser treinadas para usarem marcas coletivas nos seus bordados. Tali, né? E esses bordados Tali vêm de uma tradição ancestral e tem continuado de geração em geração. Então, trazer essas mulheres para estes projetos, permitir que elas explorem avenidas de proteção através da propriedade intelectual é uma das formas que nós encontramos para garantir a sua inclusão através da propriedade industrial e intelectual de forma geral. Outra forma de inclusão que encontramos neste projeto é a troca de experiências. Se vocês olharem para a tela do lado direito, vocês vão ver que há aí umas mulheres que estão no encontro Zoom. E a ideia desse encontro Zoom foi de colocar as mulheres de um projeto, do projeto do Egito, em conexão com as mulheres do projeto do Paquistão, que já terminou. E vocês não vão imaginar, essa pequena reunião com as representantes de mulheres de cada um dos projetos resultou em compromissos super importantes.
um dos compromissos é o fornecimento de matéria-prima, porque creio que é no Egito, no Egito falta um certo material, ou uma certa matéria-prima para a produção daqueles bordados. Esses bordados ali são feitos assim com algumas peças de metal, então nem sempre encontram a matéria-prima suficiente necessária para realizá-los. Então, essa conexão com as mulheres do Paquistão vai permitir essa troca. Mas já há mais um aspecto que é muito encorajador, que sobressaltou nesse encontro, nessa troca de experiência, é que os dois países, as mulheres dos dois lados, decidiram que vão passar a trocar os seus produtos e fazer as vendas dos produtos de parte a parte nos países respectivos. Então, as mulheres do Paquistão vão receber produtos do Egito para vender lá, e as mulheres do Egito vão receber produtos do Paquistão para vender lá. Então, esta é uma das formas de cooperação mútua que resulta da realização destes projetos, e é uma das formas que nós procuramos realizar essa inclusão. Agora, vou trocar de caso, passo agora para o caso do projeto da Namíbia, para compartilhar um pouco sobre o que eu vivi, porque no projeto da Namíbia eu vivi pessoalmente as histórias e como é que nós procuramos fazer desse projeto uma ação inclusiva para a realização das necessidades dessas mulheres. Então, a comunidade Rimba é uma comunidade também conhecida por comunidade das pessoas vermelhas. Se olharem para a cara daquelas mulheres que estão ali na foto, vocês devem ver que elas estão um pouco pintadas, né? Tem as tranças, pintam os cabelos, pintam a pele e tudo de vermelho, uma terra vermelha e misturada com algumas coisas, e por isso chamam-lhe também comunidades de pessoas vermelhas. Para nós garantirmos a participação desta comunidade Rimba, representada pela Jovem Beauty. Jovem Beauty é aquela mais magrinha que está ali na foto. É muito ativa, muito ativa. Para nós permitirmos a participação delas no projeto, foi necessário ultrapassarmos algumas barreiras que encontramos ao longo do caminho. E vou-vos poupar de todos os detalhes, mas quero falar rapidamente de duas barreiras apenas. E a primeira barreira que nós encontramos foi a língua. Como devem perceber, vindo de comunidades locais, normalmente têm línguas próprias, que não são as línguas oficiais dos países, que algumas vezes coincidem com as línguas oficiais da OMP. Então, a primeira dificuldade que nós encontramos foi isso. E aí também encontramos uma diferença quando olhamos para aquele projeto do Egito. Porque no caso do projeto do Egito, a língua era árabe, apesar de serem comunidades locais, tradicionais, elas falam árabe, e árabe é uma das línguas oficiais aqui da OMP e é uma das línguas oficiais das Nações Unidas, por isso foi fácil embarcar nesse projeto. Mas no caso da Namíbia, estas mulheres não falam inglês, que é a língua oficial da Namíbia. Então, elas falam uma língua local que se chama Otierero. Não é toda a gente da Namíbia que fala Otierero, como devem imaginar. Então, foi necessário uma luta, uma corrida para encontrar as pessoas certas, os intérpretes certos para nos ajudar a transmitir a mensagem da PI a estas mulheres. E como devem imaginar, porque a PI tem muita linguagem especializada, nem todos os intérpretes conseguem perceber essas matérias da PI. Então, mais um desafio que nós tivemos que enfrentar foi tentar dar briefings, tentar explicar. Então, tivemos que dar aulas também para os intérpretes, para garantir que eles depois passassem a mensagem para essas mulheres. E normalmente são muito poucas pessoas que falam esta língua, o Tcherero. Há dados que dizem que são 50 mil pessoas, mas há outros que dizem que são menos ainda, mas nós procuramos fazer todos os esforços possíveis para que fôssemos mais inclusivos possíveis também. A segunda barreira, eu disse que eram duas, né? A segunda barreira
era a distância. A distância desta comunidade para os locais onde nós tínhamos programado o treinamento é enorme. Estas mulheres tiveram que viajar 800, 900 quilômetros de carro para poder participar dos treinamentos. Então, isso poderia ter desencorajado estas mulheres, mas fizemos um trabalho de organização do mindset para que não desistissem. Então, isto é para dizer que, no âmbito da nossa atuação, nós procuramos também ser flexíveis e ajustar-nos às necessidades do nosso público-alvo. E foi isso que aconteceu com as mulheres Jimba. Para possibilitarmos a sua participação, tivemos que agir de outras formas. Tivemos que olhar para as suas necessidades específicas e parte dessas necessidades eram, de facto, esses aspectos. Já estou quase a terminar, que é para permitir que a Fernanda também fale. Então, que lições nós aprendemos destes, tanto do Egito como da Namíbia, sobretudo da Namíbia, é que permitir a inclusão destas mulheres nos nossos projetos garante várias coisas. Eu não vou falar de cada uma delas, mas quero falar, por exemplo, da oportunidade de sustentabilidade, porque no fim do projeto nós entregamos em mãos o projeto à ministra do Gênero, que já estava coordenada com a ministra do Comércio e oficialmente anunciaram a transformação do projeto em um programa regular para continuar a treinar mais mulheres. Vou dar exemplo também, por exemplo, do networking que foi criado. A Beauty, aquela moça que estava ali, participa hoje de um grupo de WhatsApp com outras mulheres, talvez num nível mais avançado de negócio do que o dela. O negócio dela já é de artesanato e guia turístico, mas a participação nesse grupo de WhatsApp permite-lhe ter acesso a informações e várias trocas que tem com mulheres que talvez estejam um passo mais à frente. Isso dá o suporte para que ela se sinta bem recebida e que possa realizar também os seus sonhos. Eu não vou tomar mais tempo, vou permitir agora que a Fernanda fale, porque vejo que o tempo está adiantado. E obrigada. Qualquer coisa, eu vou olhar para o chat e vamos responder as perguntas mais tarde. Deixem-me só parar. Vê? Aí. Pega. Obrigada. Vocês estão vendo a minha apresentação no modo cheio? Perfeito. Então, vamos lá. Muito bom dia de novo para todos e todas. Queria reforçar aqui, né, o agradecimento da minha participação aqui hoje com vocês. E, enfim, vou falar com vocês, discutir um pouquinho, né, de outra iniciativa que a gente tem, e aí a gente acho que vai fazer uma discussão um pouco mais dinâmica de como a gente pode talvez abordar a propriedade industrial dentro dessa realidade de comunidades tradicionais e povos, né? Comunidades e povos tradicionais. E aqui eu estou falando de indígenas, de comunidades quilombolas, enfim, e outras. Para os nossos colegas que não são do Brasil, talvez vocês se perguntem o que é né, o projeto quilombola, o que significa quilombola, é o nome de uma comunidade, né, um povo tradicional, o que é quilombola, né? Então, eu só quero deixar para vocês aqui claro que os quilombolas, né, as pessoas quilombolas, são pessoas que são provenientes dos quilombos. Quilombos são assentamentos que nós temos distribuídos no Brasil inteiro, nós temos milhares de quilombos dentro do Brasil. E os quilombos, eles foram originalmente formados por pessoas escravizadas, ou fugitivas, né, do processo de escravização,
ou que receberam a alforria, mas não tinham para onde ir, enfim. Então, são povos tradicionais, constituídos de pessoas, né, negras dentro do Brasil, e eles até hoje carregam um conhecimento tradicional e cultural muito forte. Então, nem todo negro dentro do Brasil é um quilombola, mas de certo um quilombola é negro. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, esse projeto quilombola, né, ele veio de uma conversa direta da ministra da Cultura brasileira, a senhora Margarete Menezes, um pedido especial para a OMP, porque ela gostaria de alavancar, de estimular e de fomentar o desenvolvimento econômico de populações quilombolas, mais enfocado nas mulheres quilombolas. Então, a gente, né, trabalha num time que com vários atores importantes dentro do Brasil, não só a OMP, né? A OMP é a que está capitaneando, mas a gente trabalha diretamente com a Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais do MIN, que é a SDAI. Vocês tiveram uma oportunidade essa semana de ter uma palestra sensacional do secretário Marcos, então ele é o nosso parceiro dentro do MINC. E a gente trabalha também diretamente com a Fundação Cultural Palmares. Então, também para os nossos colegas, né, de Moçambique, Angola, Portugal, Cabo Verde, que não sabem o que é, porque o Ministério da Cultura, todo mundo consegue entender o que é, mas o que é a Fundação Palmares? A Fundação Palmares, pessoal, para quem não sabe, ela é uma fundação que foi criada por lei no Brasil, em 1988, que tem como mandato a promoção e a preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes dessa influência negra na formação da sociedade brasileira. Então, esse projeto é um projeto que é tocado a várias mãos, a gente coordena o projeto aqui através da OMP, e trabalha diretamente com a Secretaria de Direitos Autorais e com a Fundação Palmares. Uma coisa que a gente tem que entender, que eu acho que a Julieta mencionou, e alguém colocou aqui no chat, que eu achei sensacional, é que trabalhar com povos tradicionais não é uma coisa trivial simples. Porque a gente tem que levar em consideração que a gente está falando, às vezes, de comunidades que estão em locais longínquos, são comunidades que não necessariamente têm um desenvolvimento econômico muito forte, muito alto, então carecem de uma certa infraestrutura. A gente tem que levar isso em consideração na hora que a gente faz um programa de capacitação, por exemplo, que é o caso desse projeto. A gente está fazendo uma capacitação dessas mulheres em termos de propriedade intelectual como um todo e de como elas podem alavancar o valor cultural e comercial dos produtos tradicionais que elas desenvolvem. Então, é uma coisa muito coisa muito delicada, porque essas comunidades tradicionais, elas são protegidas por várias convenções internacionais, mas eu acredito que a principal que faça, né, a regência dessas comunidades, a proteção, é da Organização Mundial do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção que fala especificamente sobre povos tradicionais e indígenas, e que a gente tem que observar os direitos dessas comunidades de uma forma diferenciada. Então, a gente, para montar esse projeto, para vocês terem ideia, lembra que eu comentei no início da minha fala que a gente tem milhares de comunidades quilombolas no Brasil. E, óbvio, o Brasil, né, tem dimensões continentais. Então, não é uma coisa trivial simples a gente viajar para esses lugares para fazer todo um processo de disseminação, de capacitação, de treinamento e
E não só isso, né? Como a gente tem essa especificidade, que tem que ser muito estritamente, né, observada, no sentido de observada de manutenção do regramento, né, de observar essa convenção, por exemplo, esse regramento de interação com esses povos, a gente tem que ter uma troca direta e muito próxima dessas comunidades. Isso significa que, ao invés de eu fazer uma chamada pública, por exemplo, venham participar do projeto, igual os colegas fazem, por exemplo, para disseminar o WIPO Summer School, o curso de verão da OMP, eu não posso fazer isso com comunidades tradicionais. Então, a gente tem que ir para campo, a gente tem que fazer uma primeira interação, a gente tem que pedir autorização, a gente tem que, antes de pedir autorização, a gente tem que mostrar o que a gente quer, qual é o objetivo, porque essa população, como ela já tem uma coisa, né, culturalmente, historicamente, eles foram uma população muito sofrida, né, por tudo, não só por causa da escravização, mas por tudo, eles têm um certo receio de interação com pessoas que são de fora e que a gente entre lá dentro daquela comunidade, faça o que a gente bem acha que entender, e enfim. Então, é uma coisa muito delicada. Então, dito isso, eu vou só comentar, a gente, nesse projeto, trabalha com 4 comunidades, ou seja, de milhares de comunidades, a gente trabalha só com 4, que ele é um piloto, porque a gente queria ter uma ideia de como, né, a gente iria até aprender, porque nós estamos aprendendo a lidar com esse tipo de comunidade específico, que são os quilombos. Nós trabalhamos com 4 comunidades, 2 no norte de Minas e 2 no sul da Bahia, para que a gente conseguisse integrar essa movimentação entre as comunidades. A proposta inicial desse projeto, como eu mencionei, é gerar valor, agregar valor aos produtos produzidos por essas comunidades, e também com geração e aumento, né, de valor, também a agregar estratégias de negócio através do uso de ferramentas de PI. Uma outra coisa que a gente desenvolveu, que isso já foi realizado num primeiro momento, a gente dividiu esse projeto basicamente em 2 pedaços. O primeiro foi uma parte que a gente foi de visita a campo, para a gente fazer um levantamento robusto dos dados dessas comunidades. Então, eu estou falando de levantamento econômico, estou falando de dados sociais, estou falando de dados de divisão de gênero mesmo, né, distribuição de gênero dentro da comunidade, dados do território dessas comunidades, dos produtos que eles têm como ditos tradicionais. Então, a gente, né, no primeiro momento, a gente fez um levantamento desses dados e, com base nessa realidade dessas comunidades, a gente desenhou um treinamento específico para essas mulheres, levando em consideração a realidade que elas têm. E a gente vai começar agora, em início de maio, a parte de treinamento dentro dessas comunidades, com esse grupo de mulheres quilombolas em cada uma. Então, eu, né, espero, né, que esse piloto, né, possa render bons frutos, né, e que possa também ter continuidade, porque esse tipo de coleta de dados e esse tipo de material gerado para ensinar PI dentro da realidade de comunidades tradicionais quilombolas também pode servir como um guia no futuro para outras comunidades. Os dados servem também para a formação de políticas públicas. Então, a gente tem que ter uma coisa em mente, que isso tudo gera uma onda de conhecimento, não só para a gente, para essas mulheres e para todos os atores envolvidos. Então, eu acho que esse projeto, ele é o meu bebê, né? Eu sou responsável por ele, e, enfim, eu acho que ele é sensacional. Vocês vão assistir hoje aqui, em primeira mão,
um vídeo que a gente mandou, né, produzir de uma das comunidades, para vocês terem ideia. E aí, agora eu vou usar a abordagem da minha colega Julieta. Eu peço que vocês coloquem no chat, por gentileza, conforme vocês assistirem os vídeos, que tipos de ativos de PI vocês acreditam que essa comunidade específica possa ter, em caso hipotético, tá? Porque, lembra, a gente ainda tá, o projeto ainda está se desenrolando. Então, eu vou colocar aqui para vocês, porque eu quero que a gente faça. A Marina já respondeu, para a gente ver se a gente está todo mundo, né, tem o mesmo entendimento, para ver se vocês me dão ideia também, né? Porque ideia boa a gente não inventa, a gente copia. Então vamos lá, vou botar aqui o vídeo. Só sinalizem para mim um thumbs up se vocês estiverem ouvindo corretamente, por gentileza, o vídeo. Sou Maria Bade, conhecida como Mara da Ponte. Moro numa comunidade. Fernanda, pelo menos para mim tá bem baixo. Tá, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para aumentar. Mas só um segundo, acho que eu vou ter que sair. Não, mas não é aqui, é a minha. Só um segundo. Só um segundo. Eu Aqui é acho que no o... teu Zoom tem alguma compartilhar o som, tem algum feature Tem um desses. negócio assim, né? Vem cá, Juju, me mostra onde é. Mas se não tem legenda também, né? Dá para ir pela legenda. Ele tem legenda. Oi, Fernanda. Agora bota para compartilhar, né? Share sound. Yeah. Perfect. Pronto. Viu? É bom ter colega. É. Gente, a Julieta dividimos a mesma sala. Não. Juju, qual tela que você está vendo? A minha? A grande ou a pequena? Com as notas, óptimo. Então, deixa eu trocar aqui. Ué, agora tá grandão? Sim. Perfect. Obrigada, gente. Vamos lá. Então, menos de 2 minutos, hein? Prestem atenção, por gentileza. Eu sou Maria Bade, conhecida como Mara da Ponte. Moro numa comunidade quilombola do Engenho da Ponte. Estou presidente da Articulação de Mulheres Negras, Pescadoras e Marisqueiras no Quilombo Engenho da Ponte. E venho aqui falar um pouco, né, da importância do Dendê para minha comunidade, para mim. E queria falar um pouco também, em especial, para minha família, para mim. O Dendê é um fruto ancestral. Dendê é cultura, Dendê é força, Dendê é vida. E a gente vem buscando, ao longo do tempo, preservar esse fruto, como manutenção e fonte de sustentabilidade. O extrativismo do leite de Dendê na comunidade é responsável pela renda de várias famílias, trazendo a manutenção, a dignidade e a sustentabilidade em si. Então, a gente precisa preservar, né, pela sua história, pela sua força, pela sua cultura, porque o Dendê, ele está presente na vida, né, tem sido ameaçado, isso é fato. A gente tem perdido, assim, muitos pés de Dendê. A gente precisa revitalizar, reflorestar, né, pela degradação que as comunidades, em especial, principalmente as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, vem passando. Mas a gente, para manter a cultura do Dendê, se a gente perder o azeite de Dendê, a gente sente ameaçado as religiões de matriz africana. Não existe terreiro, não existe casa, não existe vida sem o azeite de Dendê. Bom,
Então, a gente tem aqui, né? Ó, opa, tô começando a gostar disso aqui, hein? Vamos lá, gente. Quero. A gente viu aí, né? A Mara da Ponte. A Mara da Ponte é a liderança dessa comunidade, Engenho da Ponte. A gente viu aqui no vídeo, né? Ela comentando sobre, principalmente o azeite de dendê. Então a gente, né? Opa, olha aí, o Ricardo tá bom, hein? Ricardo tá indo no meu pensamento. Então, vamos lá. Marca, DI, IG, marca coletiva e patente, sim, é isso aí. Então, vamos ver se a gente consegue, todo mundo consegue entender mais ou menos do que a gente está falando aqui. Eu vou passar bem rápido. Então, o D&D é marca, sim, marca do produto, isso é uma coisa, que é a marca individual. A gente pode ter também uma marca coletiva, como a Vivi comentou aqui, a Viviane, a gente pode ter uma indicação geográfica, hipoteticamente, né? A gente pode ter patente, sim, a gente pode ter patente, por exemplo, em relação ao método de extração, a gente pode ter patente, nesse caso a gente está falando de azeite de dendê, então é in natura, então é um produto natural, integralmente, então o produto natural integral ele não pode ser patenteado, mas, por exemplo, se fosse uma formulação, um molho de dendê com uma formulação dentro, né, específica do molho, isso pode ser, sim, protegido por patente, sim, tá? De linhas gerais, o que a gente espera desse benefício é a mesma coisa que a Julieta comentou também para o projeto da Namíbia, não só a capacitação. Capacitação é uma coisa que ninguém te tira, que é só uma coisa que sempre agrega, então eu sou, né, suspeita para falar. Acesso à informação, elas estão tendo acesso não só à informação do que a gente está transmitindo, mas um acesso formal a informação da própria comunidade que elas estão vivendo, porque eu comentei com vocês que a gente está fazendo um levantamento de dados robusto. A gente também tem a parte da visibilidade, então, esse tipo de treinamento, por exemplo, o projeto em si, especificamente, a gente já tem as secretarias locais das prefeituras sabendo do que está acontecendo, o Ministério, em nível nacional, sabe especificamente o que está acontecendo, outros ministérios estão sabendo, outros atores nacionais estão sabendo, e a OMP também traz uma visibilidade internacional para essas mulheres. Parcerias, né? A gente está tentando, o Ministério da Cultura está tentando uma parceria com o Ministério da Educação, a gente está conversando com o SEBRAE, o INPI, por exemplo, tem total interesse em participar com a gente, então, Rafaela, Larissa, por sinal, vou mandar uma mensagem para vocês na outra semana. Uma outra coisa também que é importante, que são essas mulheres são multiplicadoras, porque as mulheres, elas têm uma característica diferenciada do homem nesse sentido, dos homens nesse sentido. As mulheres, elas revertem conhecimento e renda recebido dentro das suas comunidades. Então, elas são mulheres multiplicadoras. E o networking também que são feitos. Aqui eu coloquei PI como, né, o tema da nossa conversa é PI como ferramenta de inclusão, só que PI propriedade industrial. Eu só coloquei direitos autorais aqui para a gente saber que isso é uma coisa que está dentro desse grande barco, que é a propriedade intelectual, mas a gente não vai falar sobre isso especificamente nesse momento. Então, muito rapidamente, o que a gente, né, sabe que está envolvido com comunidades tradicionais, povos tradicionais, é sim a indicação geográfica, que eu acho que a maioria dos colegas colocaram no chat. Então, vocês estão, sim, com esse tipo de informação correta e fresquinha na cabeça, né? Vocês sabem que é um tipo de proteção que pode ser utilizada para produtos que têm uma origem geográfica específica ou que possuem qualidades e reputação
características atreladas a um lugar de origem. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, isso aqui é uma coisa interessante para a gente, porque quando a gente fala de comunidades tradicionais, as comunidades tradicionais fazem, né, plantação e coleta de produtos, elas fazem produção de bebidas, elas fazem artesanato no forma de renda, por exemplo. Aqui a gente tem o capim, né, o capim de ouro do jalapão, enfim, são coisas que comunidades tradicionais fazem. Marcas como um todo, né, a gente tem 3 tipos de marcas, basicamente, né? A gente tem as marcas de produtos e serviços, marcas de certificação e marcas coletivas. Aqui eu coloquei exemplos, né, de proteção de marcas de quilombos, quilombolas, que estão registradas no NPI. Aqui a gente tem uma que é de serviço de beleza, que são os fios quilombolas. O Quilombo Lab, que está atrelado na parte de apresentação e atividades culturais, e a Pousada Quilombolas, que é um serviço de acomodação, né? Uma pousada, o nome em si já é autoexplicativo. Outra coisa que esses povos tradicionais podem utilizar são as marcas de certificação. Então, essas marcas, né, são marcas que, na verdade, são destinadas para atestar a conformidade de qualidade de um produto ou serviço dentro de uma especificação ou normas técnicas padronizada. Então, eu coloquei aqui 3 tipos, isso é uma coisa que as comunidades tradicionais podem se beneficiar, principalmente, né, na parte de produtos, né, que elas fazem produção e podem ter, né, certificação de manejo correto florestal, o produto é completamente orgânico, enfim. A gente tem, no caso do café, que eu acho que é um clássico para a gente, a BIC dentro do Brasil, que é né, atesta a qualidade do café. E as marcas coletivas. A gente sabe que marcas coletivas e IGs geralmente são as coisas que a gente mais pensa para comunidades tradicionais. Ambas são protegidas, né, pela Lei 9279, que é a LPI, a Lei de Propriedade Industrial do Brasil. Então, quem tem, né, a competência para fazer análise desse tipo de registro é o INPI, né? E aqui eu trouxe 3 exemplos de marcas coletivas que eu gostaria de, na verdade, ressaltar 2, né? As marcas coletivas, elas são interessantes, pessoal, principalmente para essas comunidades tradicionais, porque ela é feita de uma forma, o registro é pedido, é pleiteado de uma forma coletiva, através de uma entidade coletiva. Então, eu estou falando de associação, estou falando de cooperativa, estou falando de um sindicato. Então, não é a Fernanda da comunidade tradicional A detém a marca. Eu, Fernanda da comunidade tradicional A, junto com a Julieta da comunidade tradicional A, junto com a Isabela da comunidade tradicional A, a gente cria a nossa entidade A e a entidade A vai lá e solicita esse registro. Então, eu só quero mencionar rapidamente, porque o nosso tempo já estourou, a Flona do Tefé, né? O registro foi concedido pelo INPI para a associação, calma aí, a PAF, Associação dos Produtores Agroextrativistas, a PAF, da Floresta Nacional de Tefé. E faltou alguma coisa, que agora eu não lembro. Eles têm basicamente, então, o que eu acho muito, muito bonito em relação a esse exemplo da Flona do Tefé, que quando a gente fala dessa associação, a gente está falando de uma associação que envolve comunidades no entorno da floresta de Tefé, e a gente está falando de aproximadamente 100 comunidades. Mais de 3.500 pessoas. E é uma coisa coletiva. Então, isso foi e aí eu, né, também vou enaltecer isso foi também uma iniciativa da OMP, trabalhando diretamente, né, com o SEBRAE e INPI, talvez. SEBRAE, com certeza, mas foi uma iniciativa da OMP, e eles têm como principais produtos farinha de mandioca, castanha e mel. E a outra que eu gostaria também de ressaltar, que é essa marca coletiva, né, a IRA, que é
um outro caso de sucesso, que é essa associação, isso eu vou ter que ler, Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém, que é a Azarian, Santarém do Pará. As artesãs fabricam cuias. Para os colegas que não sabem o que são cuias, cuias são aqueles bols, assim, né? Potinhos, assim, né? Em forma de bowl. E elas fabricam cuias com uso de técnicas tradicionais e próprias locais, passada de geração para geração. Então, isso é muito legal e elas têm isso protegido. Desenhos industriais, e aí, né, a gente está falando de forma, de aparência, de aspecto, isso é uma coisa muito comum, a gente está falando de artesãos, de pessoas que estão construindo bolsas, cestos, bijus, enfim, tudo isso é uma coisa que a gente sabe que as comunidades tradicionais também produzem muito. E vocês podem falar assim, mas ela não falou sobre os outros ativos de PI, propriedade industrial, que podem estar atrelados. Faltou mencionar 2. Patentes, que embora a gente possa e consiga, sim, proteger, né, por patente, as patentes, quando a gente fala de comunidades tradicionais, povos tradicionais, a proteção por patente é um pouco mais complexa. Porque, por definição, as patentes, as invenções têm que ser novas, que impliquem, né, atividade inventiva e que sejam, que tenham aplicação industrial. E, geralmente, quando a gente fala de povos tradicionais, eu já estou falando aqui, tradição. Então, é uma coisa que não é mais nova, é uma coisa que já está... como é o nome? Disponível, né? Já tá aberta. Então, é mais difícil para isso. Inclusive, por um método de extração, é mais difícil também você conseguir proteger. Ou os segredos industriais. Né? Os segredos industriais também podem ser aplicados para comunidades tradicionais, e aí a gente está falando de qualquer informação confidencial que confiram a esses povos uma vantagem competitiva. Se for um segredo e for mantido dentro de segredo, você pode também fazer uma proteção por segredo industrial ou chamado comercial também. Mas as informações têm que ser secretas, e aí também fica um pouco mais difícil. Eu vou parar por aqui, né? Já estourei meu tempo, mas, enfim, também estou à disposição para perguntas. Aqui a gente botou 3 QR Codes, que a gente acha que são referências interessantes para os colegas. O primeiro é o IP for Impact, que é uma página especial da OMP que a gente tem para projetos. O outro que é do Sebrae, Indicações Geográficas Brasileiras, que é um livro interativo maravilhoso, então eu aconselho os colegas. E esse toolkit aqui, que é PI, recursos genéticos, conhecimento tradicional, expressões culturais tradicionais, que é um compilado dos ativos de PI que estão englobados dentro dessa realidade de povos e comunidades tradicionais. É isso, eu agradeço. Oi, Aline, desculpa, a gente não se viu antes, mas eu agradeço mais uma vez o convite dos meus colegas, da comissão organizadora e da coordenação acadêmica. Obrigada. A gente que agradece, Maria Fernanda e Julieta. Eu entrei aqui no trânsito, estava ouvindo no início, mas não estava podendo participar porque estava no trânsito. Tive que ir num compromisso pessoal que eu não tive como remarcar. Mas agradeço tanto o conteúdo trazido por você, Maria Fernanda, quanto o trazido pela Julieta. Eu acho que é muito legal ver a API aplicada num caso prático. Eu acho que é muito diferente de você ficar vendo as coisas de forma abstrata. É, e é muito interessante que a OMP tem esses olhares de gênero, né? Eu escrevi enquanto estava no trânsito, né? A questão de divisão de tarefas. Quando eu falo de divisão de tarefas, é inclusive de gerenciamento desses programas, sabe? Porque muitas vezes, a própria é uma área que tem muitas mulheres, mas muitos dos cargos de liderança aqui não estão, são os homens. Então, é muito importante que também nas iniciativas tenha uma repartição dos cargos de liderança que contemple as mulheres. Isso é muito importante, sabe? Bom, várias pessoas aqui no chat
fazendo comentários, perguntas, algumas a Julieta já foi respondendo. Como a gente está muito avançada no tempo, gente, a gente tem que fazer uma pausa de 10 minutos. Eu queria pedir que uma pessoa fizesse uma pergunta, por gentileza, para a gente não atrasar a Sibeli, que já está aqui. É, Alguém quer fazer uma pergunta? Pode levantar a mão que eu peço para abrir o microfone, por gentileza. Marina, por favor. Ai, bom dia, pessoal, tudo bem? Parabéns. Não escutamos. Nós te escutamos, Marina. Ela está no mudo. Se você se colocou no mudo, Marina, eu acredito. É. Marina, se quiser escrever no chat, a gente lê aqui também, tá? Se você tiver com algum problema técnico com a internet também. De vez em quando a internet prega uma pressa na gente, né? Marina? Marina? Eu acho que a conexão dela caiu mesmo. Eu acho que a conexão caiu. Então, como a conexão da Marina caiu, se alguém quiser fazer uma pergunta, a Marina depois pode contatar a Julieta e Maria Fernanda em caso de dúvida ou querendo fazer algum comentário. Alguém quer fazer alguma pergunta para Maria Fernanda ou para Julieta ou para ambas? Posso fazer então uma pergunta rapidinho, Viviane? Pode, Viviane, por favor. Eu queria saber, né, aqui na Bahia a gente tem muitos quilombos, né, e tem um pessoal já fazendo tentando fazer um trabalho aqui com os quilombolas, tem alguns bastante famosos, né, por exemplo, pela extração de ostras, pela culinária, outros por artesanato, e a gente tem muita dificuldade, né, como eu coloquei aqui, né, para, por exemplo, desenvolver uma IG por falta de recursos, muitas vezes também questões políticas, né? De que forma vocês podem apoiar as atividades aqui voltadas para esses quilombos, né? O que que a gente poderia levar, né, assim, daqui de vocês para as secretarias aqui de governo, né? Só colocando aqui que eu estou aqui representando o INPI no estado da Bahia. Então, de que forma a gente pode fazer essa atuação em conjunto? Se tem algum projeto específico, né, da OMP nesse sentido? Vou tomar a liberdade de responder por causa do tema. Bom, primeiro eu preciso dizer que o projeto ainda está em andamento. Então, o projeto está planejado para terminar no final de julho. Então, até lá, tudo que a gente está fazendo, Viviane, nada mais é que também aprender. A gente está, eu acho que essa coleta de dados que a gente realizou nesse primeiro pedaço, junto com o que a gente vai agora ver no trabalho a campo durante o treinamento, vai ser fundamental para a gente conseguir entender não só a dinâmica dessas populações, mas também o conteúdo adequado. Então, dito isso, existe uma previsão da gente montar uma publicação em conjunto com o Ministério da Cultura, né, e com a Palmares, como se fosse guias para esse tipo de comunidade. Mas isso é uma coisa que a gente ainda vai conversar um pouco mais para frente, porque o projeto agora a gente está mesmo com a mão na massa do projeto acontecendo. De qualquer forma, eu acho que isso é uma oportunidade única para quando o projeto terminar, a gente, OMP, NPI, enfim, outras organizações conversarem como a gente consegue fomentar isso, porque esse é um piloto, né? Inclusive, eu vou até, existe, né, o BNPI manifestou diretamente, abertamente, né, a vontade de participar com a gente, se não nesse projeto, talvez num outro na frente. Então, vou até conversar com as nossas colegas da articulação para ver como é que a gente consegue fazer alguma coisa no futuro. Maria Fernanda e Julieta, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, foi ótima. Como eu expliquei, eu tive que entrar aqui quietinha porque eu estava no trânsito, mas eu ouvi e gostei muito. É realmente desafiador
trabalhar com esse tipo de approach, né? Especialmente, como a Julieta colocou no exemplo dela da Namíbia, da questão da linguística, às vezes, né? Que dificulta a transmissão do conhecimento. Mais uma vez, agradeço a vocês terem aceito o nosso convite para compartilhar com a gente as experiências de vocês. Muito obrigada. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.